Alô, boa noite. Tá tudo ok? Legal. Está Tudo tudo bem, bem? gente? Tô ouvindo perfeitamente. Tudo jóia, Legal, professor? tudo bem. Seja bem-vindo aí na nossa primeira live. Nós tivemos Legal. probleminhas técnicos na primeira palestra, mas a segunda parece que já está tudo afinado aí. Então, vou estrear, então? Isso aí. Maravilha, legal. Para se você quiser, a gente já pode começar, já trocar uma ideia com o pessoal. Tá ok. Alguns estão entrando. Ando, Ok. maravilha. Ah, tá. Você vai compartilhar tela ou você vai falar diretamente aí? Não, fala diretamente aqui mesmo, Ah, pessoal. legal. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só ver aqui no chat. Não, sem pressa. Ana, aqui tá tudo ok. Beleza. Pessoal, quem for chegando aí, vai dando um ok, falando boa noite, vai dizendo se está ouvindo tudo certinho. Quem tiver pergunta ao longo da apresentação do professor Alex aí, vai Pode colocando no chat mandar. aí, que ele vai dando uma olhadinha, e se no final ele pode responder, ou se quiser responder durante a palestra também, fica Fica à vontade, gente. Tá aberto. Então aí cerca de 25 a 30 minutos e aí uns 10 minutinhos no final aí para o pessoal fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Tá Beleza? tranquilo. Então Maravilha, fique à professor. vontade. Quando Então, você quiser, legal. pode começar. Então tá jóia. Bem, gente, boa noite. Eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Alex Moreno, atualmente eu sou funcionário público, né? O assunto é justamente esse, né? Sou funcionário do Tribunal de Justiça, aqui do estado de São Paulo, e sou proprietário de uma escola preparatória para concurso público, com o qual a gente já vem realizando um trabalho com a Ana, aí, que é colega de vocês há algum tempo aqui comigo, e ela me convidou para falar um pouco sobre o concurso público, a carreira que envolve esse tipo de opção, né, de vida que às vezes a gente acaba tendo, porque ser concurseiro é uma opção de vida, né, você vive para isso, geralmente. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Se tiverem de dúvida, pode falar pelo áudio, escrever ali, a gente vai conversando sobre isso, sobre essa oportunidade, como é que funciona. É um assunto, às vezes, novo para muitas pessoas, principalmente quem está começando agora a trabalhar, né? A gente sempre pensa, aliás, quase nunca nós pensamos no concurso público, é justamente isso. A gente vai pensar em concurso público mais para frente um pouquinho, quando a gente está mais velho. Eu vou tirar por mim, eu me formei na faculdade, fui fazer especializações, trabalhei no mercado privado por bastante tempo, fui funcionário de banco também, durante muito tempo fui gerente de banco, por uma boa parte da minha carreira na iniciativa privada. E em meados de, creio que seja em 2010, 2011, eu decidi, né, dar um curso diferente para minha vida e eu comecei a estudar a questão do concurso, que era uma dica que meus pais sempre me deram, né? Devido a vários motivos, né, que a gente vai trocar uma ideia agora. Mas aí eu acabei optando por essa carreira e, sinceramente, me sinto muito satisfeito e sempre que eu posso eu compartilho com todos é, essa ideia, essa linha para poder trabalhar, essa linha de carreira nas nossas vidas, né? Quais são os grandes benefícios do concurso que eu tenho a dizer a vocês, principalmente quem está começando agora a vida profissional? Eu, na iniciativa privada, nós temos uma grande incerteza durante o trabalho. E a gente ouve algumas, que no meu ponto de vista, no decorrer da minha vida, se transformaram em lendas, do tipo, em concurso você vai ficar estagnado, você não vai crescer. Então tem toda essa ideia de crescimento. Aí, legal, eu optei por crescer, me formei na área de negócios, me especializei em finanças e fui trabalhar no banco, cresci, alcei as funções gerenciais bancárias, no caso, e eu descobri que o que eu ganhava e o que eu trabalhava, perto dos concursos públicos que eu poderia alçar, realmente eram muito melhores do parte do concurso público que eu estava fazendo. Então, eu tinha um salário aproximado de 3, 4, 5 mil reais como gerente de banco e optando por uma linha de concurso público, de repente, no potencial que a gente pode alcançar estudando, eu poderia ter um salário melhor, que tem, inclusive, né, através do Tribunal de Justiça,
com uma carga de serviço muito menor, uma qualidade de vida muito maior, entendeu? Então, resumidamente, foi essa opção que eu tive, e, e eu sou muito grato por ter optado por essa linha, e ter me dado essa direcionada na vida, né? Porque muitas viagens dentro do banco, muito trabalho externo, muita coisa acontecendo, e eu acabava não curtindo tanto a vida como eu desejaria, não dava tempo de curtir meus projetos pessoais. Então, a carreira de concurso foi uma opção que eu tive. Dentro da linha dos empregos públicos, talvez seja o que interessa mais para vocês, nós temos aqui dois tipos básicos de concurso que você pode estar prestando. Na verdade, três, né? Nós temos aquilo que eles chamam de processo seletivo, que tem caráter temporário. Você presta uma prova, você toma posse, caso você passe, e você trabalha temporariamente para o Estado. Nós chamamos de processo seletivo, ele tem, então, caráter temporário para você. E nós temos o concurso propriamente dito, que você vai ter uma bifurcação nessa linha. Nós temos os empregos públicos e nós temos os cargos públicos. Então, todos os editais vão estar escrito que tipo de concurso que é. Primeiro, se é processo seletivo ou se é concurso público. Se tiver escrito concurso público, ele é uma relativa estabilidade, que a gente vai comentar sobre isso. Desculpa. E se ele vier processo seletivo, lembre-se que você vai ter um tempo para trabalhar e logo após o contrato se encerra e você vai ter que procurar outra coisa, realmente, um novo concurso, um novo processo seletivo. O processo seletivo é muito comum na área da educação, creio que seja uma situação aí relacionada a vocês, que estão se formando no Instituto, né, Federal. Então, toda a parte de licenciatura, da educação, tem muitos processos seletivos dentro das prefeituras, e eles ocorrem geralmente de maneira anual. Então, tem o processo seletivo, tem anual, você tem as atribuições de aula, você toma posse naquele momento, né, tem um ano dando aula para aquela turma que você pegou, aí final do ano, nova prova, e assim vai ocorrendo. Aqui, eu estou falando, esqueci até de falar, estou falando da cidade de Lins, e Lins isso ocorre normalmente todo ano, nas cidades aqui na região também. É um grande mercado de trabalho para quem está optando pela área da educação, né? E nós temos os concursos públicos, propriamente dito, que são os cargos públicos, que nós chamamos de cargos efetivos. Nesses daí você realiza a prova, caso aprovado, você toma posse e você tem os cargos públicos que são estáveis e você tem os empregos públicos que não tem uma estabilidade legal. No entanto, na prática, sabemos que você vai estar tranquilo. Ele é muito difícil acontecer só se você fizer alguma mudança muito grande para você sair. Eu estou trabalhando nos dois. Eu já trabalhei no Banco do Brasil como emprego público e garanto para vocês que vocês reparam, só visitar um banco público você não precisa ser um excepcional funcionário, né? E nem por isso você é mandado embora. Reparem as filas da Caixa, do Banco do Brasil, entre outros, né? Realmente o pessoal só para você entender que se fosse um banco privado não estariam mais ali. Então, vocês têm uma relativa estabilidade, uma boa estabilidade. E pessoas como vocês têm grandes chances de crescimento dentro do banco privado, do banco público. Deixa eu só ler a pergunta aqui. Tá, professor? Processo seletivo, depois que acabar o estipulado prazo do emprego, tem como renová-lo? Sim, legal. Existe renovação, sim. Ok? Tem que estar geralmente previsto no edital ou em alguma lei municipal ou estadual para isso ocorrer. Eu vou contar casos para vocês. Existem momentos que a lei é omissa, tá? Ela não fala nada e a pessoa acaba entrando num processo seletivo e permanece lá por muitos anos, às vezes até aposenta. E nesse meio do caminho consegue, inclusive, efetivar. Tá? É isso quando a lei não falou nada, ela ficou omissa e a pessoa ficou. Acontecia muito isso antigamente. Você deve ter ouvido histórias de pessoas que entraram para trabalhar no Estado, para ficar 1 ano, 2, 3, ficaram 10, 15, 20 aposentados e não aconteceu nada. Tá? Atualmente, ela ocorre de duas maneiras. Dentro da própria legislação, do próprio edital, já vem com a possibilidade de renovação, sim. Tá? Lá estipula o período. E às vezes também não, vem sem a possibilidade de renovação, quando o contrato se encerra. Então, nós temos essas duas situações. Tem que ver a lei do município e o edital, a forma com que ele foi preparado. Vocês vão esbarrar bastante com a situação
que é ler edital e ler lei. Aí é uma coisa que a gente vai comentar já já, que é um costume, um hábito que nós vamos ter que ter na hora de prestar o concurso. Legal? Respondida a questão? Vou te falar hoje é bem claro essas informações, viu? Então, entrou no processo seletivo, você já vai saber quanto tempo você vai ficar, se existe possibilidade de renovação ou não. Hoje eles estão, por causa do Tribunal de Contas do Estado, da União, enfim, eles estão bem mais, estão acompanhando, porque não sei se vocês perceberam, o funcionário público virou uma espécie de vilão aí do Estado no momento, né, como bode expiatório que arrumaram, né, para desviar o foco de repente, no meu ponto de vista de licitações, entre outras coisas que elevam o custo do Estado, acabou chamando o funcionário público de regalias, né, muitas regalias, etc. e tal. Tá joia? Respondido? Legal? Se qualquer dúvida, manda aí de novo que a gente vê. E a respeito do concurso do emprego público, né? Do emprego público é aquele que você é registrado em carteira de trabalho. Você é seletista, igual como se fosse trabalhando numa empresa privada. No entanto, você está trabalhando numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, enfim, algo relacionado ao Estado. Ok? Realmente é bem seguro, viu? Eu no Banco do Brasil me senti super seguro, trabalhando à vontade e com grandes oportunidades de carreira quando você opta por emprego público. Vai? Muitas oportunidades mesmo, que são geralmente empresas que visam lucros, então nós estamos em busca de gerentes, busca de pessoas que vão dar resultado, então é uma chance muito grande. Tá joia? Sobre estatutário, que é aquele cargo público, esse tem aquilo que nós chamamos de estabilidade. Tá joia? Você adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Existem órgãos que são omissos nessa lei, então você acaba entrando já estável, que é o caso, por exemplo, de onde eu trabalho, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por incrível que pareça, dentro do próprio tribunal, né, casa de ferreiro, né, o espeta de pau. Não tem nenhuma norma interna que fala sobre o estágio probatório, esse é o famoso estágio probatório, que você tem que ficar 3 anos, né, de efetivo exercício para você adquirir a estabilidade. E afinal, o que é estabilidade? Não você mandar embora? Não é muito bem assim. Você só é mandado embora em casos bem específicos, que a gente fala que é uma decisão judicial, transitada em julgado, então você foi mandado embora pela justiça. Geralmente são crimes, tá? Fraudes, entre outros. Tá joia? Também pode ser mandado perder o emprego por processos administrativos, tá joia? Que é a segunda maneira. Faltas em excesso, brigas internas, uma série de coisas, então rola um processo com direito à defesa, tá bom? E você também tem avaliações periódicas de desempenho. Por incrível que pareça, é avaliado periodicamente. Mas olha, é bem difícil alguém se mandar embora por isso. Vou mandar uma pergunta aqui de vocês, deixa eu ler. Tá perguntando qual é que é o conselho para começar a estudar para os concursos municipais que não possuem apostila, por exemplo. Uma ótima pergunta. Nesse caso aí, eu vou sugerir para vocês o seguinte: as matérias básicas geralmente repetem em todos os concursos. Português, matemática, informática. Então, essas 3 aí, vocês realmente têm que estar bem afiadinho, independente da forma que cair, você já tem que estar bem preparado. Tá? Últimas provas. É o melhor conselho que eu posso te dar. Você tem que olhar as últimas provas, e geralmente os municípios repetem as bancas. Tá? Por exemplo, Lins, eu acho que é a 6ª ou 7ª vez que eles contratam uma empresa chamada MS Consultoria, se não me engano. Então, para vocês verem, promissão repete muita banca. Aí, com certeza, Birigui repete. Não sei porquê, não me pergunte, tá? Deveria ser licitação, poderia ocorrer em empresas diferentes, mas eu não sei o que acontece, mas eles repetem a banca várias vezes. Então, o melhor conselho que eu dou pega a prova, passadas umas 5, 6 últimas provas, veja a forma como é que a banca está trabalhando as questões. Então, aí você consegue estudar da maneira que está caindo. Porque, vai por mim, 80% das questões, dos assuntos, se repetem nas provas. Eles não são muito criativos. Então, uma boa ideia, já que não possui uma apostila específica para aqueles concursos do município, é olhar as últimas provas. É jóia? Respondeu? Por nada. E tranquilo a respeito do que é cargo? Ficou bem claro? O estatutário, então, efetivo, tá joia? Esse realmente tem estabilidade e você não assina a carteira de trabalho porque o seu regime trabalhista é outro, ele é um estatuto, ele é uma lei, tá? E cada órgão tem uma lei, tá joia? Então, se você passar no concurso municipal aí da cidade de vocês, vai ter um estatuto do município. Se você passar no concurso estadual, tem um estatuto do estado aqui de São Paulo, que é a Lei 10.261. Se você passar no federal, é outro estatuto, e assim sucessivamente,
você vai tendo várias leis, cada um regulamenta a forma que você vai trabalhar lá. Então, aí você não assina mais carteira de trabalho, você toma posse, você é publicado no Diário Oficial, e a partir daí você já pode ingressar para trabalhar no serviço público, tá joia? Eu também esqueci de comentar, tinha até anotado aqui, uma dúvida frequente dos meus alunos aqui na minha escola, que é a respeito do edital, como é que eu leio o edital, como é que eu me informo, onde que eu acho, né? Talvez seja uma oportunidade para a gente falar já. Deixa eu ler aqui outra pergunta do professor. Quando exige ensino médio no concurso, ter algum título, graduação é vantagem para o processo seletivo? Não é vantagem, a não ser que o edital exija. Nós temos dois tipos de provas. Nós temos concursos de provas e concursos de provas e títulos. Tá joia? Então, aqueles concursos que são de provas, não importa a quantidade de títulos que eles não vão somar. Agora, os concursos que são de provas e títulos, os dois juntos, aí os títulos, eles somam, inclusive no processo seletivo, inclusive para ensino médio. Nós temos concursos, por exemplo, da Petrobras, que é processo seletivo, processo seletivo da Petrobras, alguns municipais, principalmente concursos relacionados a tratamento de esgoto, aquelas empresas que fazem tratamento de esgoto nas cidades, de água, eles contratam níveis técnicos como químicos, edificadores, enfermeiros, técnico de enfermagem, etc. e tal, e eles atribuem provas e títulos, aí vários títulos também por conta ponto. Vamos lá, é possível manter dois cargos, um cargo como funcionário público municipal e outro cargo tributo de Estado? Sim, é possível. A respeito do acúmulo de cargos, a Constituição, ela lá no artigo 37 dela, que ela trata sobre o acúmulo de cargo, ele fala o seguinte: é proibido o acúmulo de cargo remunerado, tá joia? Então, começa uma atenção aí. Então, se não for remunerado, você pode acumular, ninguém vai trabalhar de graça, então acredito que não seja o caso, né? A não ser o Temer fez uma situação assim na USP. Mas, enfim, proibido o acúmulo remunerado, salva de 2 cargos de professor, tá joia? Então, se você tem cargo de professor, você pode acumular até 2, não importa a esfera, seja municipal, estadual, federal. Cuidado que, mesmo sendo processo seletivo, eles consideram um acúmulo, porque você está exercendo uma função pública, se for no Estado, tá joia? Então, você tem que dar uma atenção. Se você pegar 3, por exemplo, eu passei num processo seletivo no município, passei num processo seletivo lá da ETEC, e sou concursado do Estado de São Paulo, você já vai estar ocupando 3 cargos de professor, mesmo sendo 2 temporários, o Estado entende como função pública e ele considera como acúmulo. É a linha A lá no artigo 37. Só não esqueço agora, eu só esqueci o inciso. Mas lá de 2 cargos de professor, só 2 pode. Ou de um de técnico, um de professor, também pode, ou um de cientista quanto de professor. Tem a linha de aulas. Você também pode acumular, mesmo sendo concursado. Não, 2 cargos não tem problema, pode ficar tranquilo. Em qualquer esfera, tá? É amparado pela Constituição. Então, não tem problema. Me perguntam, às vezes, sobre ter acúmulo no cargo privado. Tranquilo, hein? Privado, o Estado não está nem aí o que você faz fora. Então, se você for contratado de empresas privadas para dar aula e etc., fica tranquilo que ele não considera acúmulo, desde que haja compatibilidade de horários, tá? Havendo compatibilidade de horários, tá tranquilo. 2 cargos professor, tranquilo. Não pode ser 3. 3, eles vão entrar com um processo administrativo com você. Bom, mais alguma pergunta a respeito? Tudo bem? Ótimo. Voltando à questão do edital, que também eu vejo muitas pessoas perguntarem para mim, Alex, a respeito do edital, como é que funciona? Onde que eu encontro? Né? O que eu faço? Então, vou contar a grande falácia dos alunos, né? Pelo menos na minha escola, e eu acho que todo mundo que quer iniciar o concurso público. As pessoas não leem o edital, então a gente precisa primeiro pegar o hábito de ler o edital. Aonde que publica? Nós temos vários sites que compilam essas informações. Que as publicações dos editais são feitas em diários oficiais. Então, quem que lê diário, né? Só quem trabalha, como é o meu caso, tem que ler o diário oficial. Tirando isso, é uma tortura, ninguém vai ler. Sites como PCI Concursos, JC Concurso, tem uma série de sites especializados em concurso, que toda vez que publica, eles vão lá, descobrem onde publicou e organizam, inclusive, por regiões municipais, Estado de São Paulo, Sudeste. Aí eles compilam essas informações, você consegue ver todos os concursos que estão abertos no momento. Aí depois você começa a ler edital e você se acostuma com o assunto, você
realmente vai ter uma situação que você vai conseguir prever quando vai ter um próximo concurso, que você vai ver o tempo de validade de cada concurso, você começa a estudar antes, que é o grande segredo para alguns concursos em remuneração maior. Não adianta estudar quando abre edital, né? Tem que estudar realmente, se preparando antes para certos concursos, com salários muito bons, tá todo mundo vindo se preparando, né? Beleza? Eu vi que você ouviu um comentário a respeito de técnicas de estudo, apostilas. Também muitos alunos perguntam, a pergunta clássica, né? Professor, quanto tempo você demorou para passar um concurso? Todo mundo fala isso para mim, mal começa a aula, né? O que você fez? Qual material você estudou? Então, é uma pergunta injusta, porque todos nós temos o nosso tempo, ok? Todo mundo tem uma formação, carrega uma bagagem cultural, todo mundo somos pessoas diferentes, então a resposta é meio broxante, né? Depende de cada um. No entanto, eu garanto para vocês que se você comprar briga, eu falo comprar briga no sentido, você vê alguma pessoa que ela é concurseira, e aí quando você toma para tomar uma cervejinha, tomar um sorvete, o assunto dela é concurso. Você chama para o aniversário, ela senta com você e vai falar de concurso. Essa pessoa aí comprou briga, e ela tá tarada naquele assunto. Ela só foca naquilo. A partir daquele momento que você realmente compra briga, que você começa a estudar, eu garanto para você que se você pegar firme, principalmente vocês alunos novos, pessoas que estão com a cabeça boa, estudando bastante, estão no ritmo, em poucos meses vocês já estão ficando muito bem preparados para passar em várias provas. Tá? Alex, presto prova do que eu tenho em mente? É outra pergunta injusta, né? Cada um tem uma linha aí de pensamento, né? Cada um tem um sonho na vida. Eu nunca tive um objetivo. Tá? Eu tenho orgulho fico super feliz quando a pessoa sabe o que quer ser quando crescer. Eu nunca soube, né? Então, eu prestava todos os concursos porque eu só queria sair da iniciativa privada. Então, o que eu digo a vocês, se você tiver um foco, melhor ainda, você consegue focar aquela carreira que você deseja. Se você não tiver, vai dar certo do mesmo jeito. Bom, é só você acreditar que é a sua chance, que é uma forma de você ter um emprego estável, com remuneração boa, e que o caminho é possível. Então, mesmo você não tendo tanto foco, só de você estudar as matérias básicas, e conforme vai abrindo os editais, você vai se descobrindo, vendo as matérias com mais facilidade, você consegue dar uma direção para o estudo e conquistando alguns objetivos. Ok? Eu creio que seja isso. Vocês estão... Eu fico aberto para as dúvidas aí, né? Que eu acho que até estourou um pouquinho o tempo. Tá joia? Pois não, vamos ver a pergunta. Sim, todos os editais, obrigatoriamente, tem que falar o tema que vai cair, ok? Se cair algum tema diferente do que falou o edital, cabe recurso na questão. Então, já fica aí a dica para vocês. Então, o que é o segredo? Abrir o edital, você vai descer nas matérias que vão cair, e eu estudava, e eu grifava a matéria. Cada matéria que estava no edital, que eu estava estudando para ele, eu acabava de estudar ela, eu grifava. Porque a objetividade também é um segredo do concurso público. Você tem que ser objetivo. Se não é aquele edital que você deseja passar, você abriu ele lá, eu vou fechar a pergunta no time. Você abriu ele, viu as matérias que estão caindo, estuda o que está lá. Tá? Não adianta ficar viajando muito que te atrapalha nos estudos. E só pode cair o que está lá escrito no edital. Então, todos os editais têm sim. Ah, tá. Foram no mesmo dia, quer dizer, a prova, né? Muitas organizadoras ou órgãos públicos fazem isso, que nem aconteceu com a Polícia Civil há 2 semanas atrás. Eles abrem um edital e colocam a prova para todos os cargos no mesmo dia e no mesmo horário. Não sei o que dizer, eu acho uma puta sacanagem, concordo com vocês, porque perde a chance de você tentar várias vezes, né? Tentar vários cargos, poder pegar uma prova de manhã e outra à tarde. E uma única vaga? Uma única vaga cada um, ok. Tá. Então, vou te comentar sobre isso também. É muito comum, principalmente prefeituras, inclusive de cidades menores, abrirem concurso para uma única vaga, tá? É bem comum. Por quê? Porque o Estado proibiu abrir concurso. O Ministério Público, aliás, entrou com um mandado de segurança tentando evitar que se abra aqueles, não sei se vocês lembram, cadastro de reserva. Tinha antigamente concursos que abriam com cadastro de reserva. E esse cadastro de reserva, eles abriam concurso, todo mundo prestava, fazia uma lista de classificação, só que eles não tinham obrigatoriedade de chamar ninguém. Tá joia? Então, eles ficavam abertos o concurso público, a pessoa prestava, passava, e não sabia se ia ser chamado ou não, porque não tinha número de vagas, e às vezes não chamava ninguém.
tá? Aí o que aconteceu? Isso tornou-se ilegal, tudo bem? Então, todo concurso tem que ter um número de vagas. Então, geralmente as prefeituras, para não se comprometerem a ter que chamar, por exemplo, 10 pessoas, sendo que ela só precisa de 9, só precisa de 8, ela abre com 1. É uma forma de ela tapear o sistema. Então, ela abre com uma vaga, então, obrigatoriamente, 1 ela tem que chamar. Daí para frente, ela pode chamar a critério dela. Então, é só uma tática, tudo bem? Uma técnica, entre aspas, uma tática que o Estado está usando para não abrir aqueles antigos cadastros de reserva. Mas pode prestar, tá? Que normalmente precisa bem mais do que 1. Eles abrem como 1 só para evitar os mandados de segurança, tudo bem? Porque eles abrem, tá? Enfim, as ações de ilegalidade. Então, eles abrem uma vaga, mas eles costumam chamar mais. Como está a questão das cotas no concurso? Isso é super novo, tudo bem? Começou a ganhar força mesmo esse ano as cotas, principalmente para negros. No entanto, no Mato Grosso já existe cotas indígenas. Então, cota já não é novo, porque nós já tínhamos cotas para portadores de necessidades. Agora nós temos as cotas para os negros e em alguns locais cotas para indígenas. Eu tenho a dizer para vocês o seguinte, a Constituição, no artigo 5º, ela prevê um direito, uma garantia fundamental que é a igualdade, que é não tratar de maneira igual as pessoas, né? É dar paridade de armas para que as pessoas possam concorrer em igualdade. A gente fala que tratar de maneira igualitária não é tratar todo mundo de maneira igual, é fazer com que as pessoas possam concorrer de maneiras iguais. Nessa linha, o Estado está tentando corrigir alguns problemas que ele entende como histórico e tudo mais. Aí eles começaram com as cotas para tentar aumentar a quantidade de negros, portadores de necessidades especiais, indígenas dentro do Estado, com a remuneração que o Estado pode dar. Então, eu vou ser sincero, quando a gente estuda para concurso, não cabe muita opinião para a gente estar estudando, bem? Porque a gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é que existem as cotas, então você vai ter que trabalhar com elas. Se você se enquadra numa cota, a média, por enquanto, para você passar sendo um cotista, está mais baixa. Aproveite isso, tudo bem? Não sou cotista. Não pense que o seu concurso tem menos aquelas vagas e você vai concorrer com uma quantidade menor de vagas. Se vier cobrar alguém, se você não concorda, cobre deputados, legisladores, enfim, isso é matéria de lei. Para nós estudantes, meus alunos, eu falo principalmente, deixa a conversa para o boteco, isso aí para a gente bater um papo, assim, no sentido mais filosófico, aí, de igualdade, de igualdade na sociedade, isonomia e tudo mais, mas, enfim, já existe, está aí previsto, tá? Então, a gente não tem como escapar. E como é que funciona a cota? Uma quantidade de pessoas chama fora da cota, chama um dentro da cota. Uma quantidade fora, outro dentro da cota. E ele vai fazendo assim, tudo bem? Então, vamos supor, por exemplo, no último concurso do Tribunal de Justiça, aqui de Lins, por exemplo, eram 18 vagas. Tá? Dessas 18, 4, se eu não me salvo engano, foram 4 eram para negros e 1 para portador de necessidade especial. Então, eles vão chamar, por exemplo, do primeiro ao quarto, lista geral. O quinto é negro. Entendeu? Do sexto ao tal, negro, e assim vai indo. Sexto ao tal, lista geral, o outro negro. Então, eles intercalam até das 18 vagas classificadas. Espero que tenha respondido. Coisa manda de baixo que a gente volta ao assunto. Deixa eu ver outra pergunta. Você recomendaria resolver redação primeiro ou deixá-la por último? Outra pergunta clássica. O que eu recomendo é o seguinte: façam muitas provas, prestem muitos concursos. Essa pergunta que você me fez é muito importante, no entanto, ela é pessoal. Por quê? Tem gente que gosta de começar por português, a gente gosta de começar por matemática, tem pessoas que fazem redação, tem outras que não. Como é que eu descubro isso em mim, fazendo provas? Não tem como eu te responder, porque você precisa se descobrir, tá bom? Se você é uma pessoa que escreve bem, tem ideias com facilidade, você consegue organizar seu raciocínio para escrever uma redação de maneira rápida, por que não começar com ela, tá? A ordem não faz diferença. Agora, se você é uma pessoa que precisa de um pouco mais de tempo para organizar as ideias, montar um raciocínio lógico, colocar dentro do tema, coesão, coerência, sugiro deixar por último, tá? Que aí você consegue responder com mais calma e, de repente, dar uma enrolada caso precisa terminar rápido. Tudo bem? Então, essa aí você vai ter que se descobrir. Então, faz muita prova, tá? Eu, Alex, pessoal, sempre comecei abrindo a primeira página e começava do jeito que estava ali. Se ali era a questão número 1 português, eu começava por português. Tá bom? E eu sempre deixei a redação por último, mas isso eu descobri fazendo muitas provas. Errando, fazendo primeiro, fazendo depois, enfim, uma série de atropelos aí aconteceu comigo, tá bom?
A próxima. A quem se reportar quando perceber que este caso de pergunta na prova do concurso de tema fora do edital está com o gabarito incorreto de certa questão. Ok. Dentro do edital, você vai ter um período para recurso de questão. Bem? Então, você fez a prova, é publicado o caderno de provas no outro dia, normalmente das empresas sérias, mais sérias, né? O gabarito logo depois. E com esse caderno de provas e gabarito, se tiver alguma coisa que cabe recurso, você vai ter um período previsto no edital, geralmente 5, 7 dias após a publicação do gabarito, para entrar com recurso. Você vai entrar com recurso na organizadora do concurso. Então, foi a VUNESP, você entra com recurso no site da VUNESP, no espaço destinado a recurso. Você entra com o seu login, com a sua senha, vai ter lá escrito recurso, você clica no recurso, você vai escrever aquilo que você acredita embasado, principalmente no edital, em alguma lei, que às vezes eles caem coisas erradas, né, na prova. Aí você põe um embasamento teórico e envia. Aí tá, e eles têm um prazo para analisar o seu recurso. Tudo bem? Inclusive, hoje foi publicado o recurso do Tribunal de Justiça no Diário. Tá? E de uma vaga só tinha a ver com cota para deficientes. Não. Exato. Exatamente, Você vê, confunde muitas pessoas. Mas não é que é cota para deficiente, não. Tudo bem? Realmente eles abrem com uma só por causa do mandado de segurança. Que mandado de segurança garante direito líquido e certo. Então, às vezes, se eles abrissem para 10, 12 vagas e, na verdade, precisassem apenas de 5, 6 pessoas, eles seriam obrigados a contratar os 10, mesmo não precisando. Então, para não correr mais esse risco, eles abrem com uma só e vão chamando a partir daí. Tá? Se eu recomendo alguma escola de concurso, a minha. Tá joia? Mas temos muitas, tudo bem? Eu sou professor também da Êxito. A Êxito é uma escola excelente, ela atua na nossa região. Penápolis, Birigui, Araçatuba, ela já teve filial, Lins. Sou professor lá há 6 anos de Direito, então a Êxito é uma escola excelente. E se você morar em Lins, a minha, tá? Ficaria muito feliz se viesse estudar aqui comigo. Tá joia? Mas escolas online, só se você tiver muita disciplina, senão é dinheiro jogado fora, vocês sabem disso. Comprou o curso online para ficar parado lá no computador, bobeira. Então, tem muita dificuldade, Alex, de concentração. Faz um presencial, pega o ritmo e depois você entra para os online, intercalo presencial, a minha sugestão, tá bom? Como funcionam os critérios de desempate? Aproveitando com a pergunta mais cedo, o grau de estudo poderia ser um... Ah, tá. Critérios de desempate, legal. Está previsto no edital, beleza? Tá? Todo edital tem um critério de desempate. Normalmente, português em primeiro. Okay? Então, eles olham as notas de português e põem como critério de desempate. Isso é em geral. Agora, existem concursos que colocam direito, colocam a matéria específica. Tá? Então, vai ter o critério de desempate previsto no edital. Tudo bem? Grau de estudo. Só se o concurso for de provas e títulos. Aí o título conta ponto e automaticamente ele já te alça mais para cima ou mais para baixo na lista de classificação. Mas se tiver previsto no edital como critério de desempate, vale sim, tá bom? Mas geralmente eles colocam matérias, né? Então, português, matemática, sequência, se tiver empatado, idade, quantidade de filhos, se você trabalhou nas eleições, se você já foi jurado, então aquele serviço que a gente presta para o Estado, né? Também você consegue esse critério de desempate, mas isso é previsto no edital, beleza? Pergunta, concurso para banco, sabe com frequência? Como eu já trabalhei em branco, você poderia dizer como é que funciona o tempo para capacitação da função, no caso de experiência ou treino. Legal, concurso para banco. Atualmente, nós estamos com um cenário no mercado, para o mercado econômico, que não está favorecendo bancos. O que aconteceu? As pedaladas fiscais que foram dadas no governo Dilma, que já ocorreram também no governo Lula, que ocorreram também no Fernando Henrique Cardoso, tudo bem? Não se iludam. O Brasil é complicado em questões de governos nossos em relação a dinheiro. Essa pedalada fiscal nada mais é do que eles captarem dinheiro no banco público para usarem no Estado. Tá? É ilegal isso, tudo bem? Eles fizeram isso muitas vezes e a Dilma fez e arrancou muito dinheiro da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E demorou muito tempo para pagar. E ocasionou um desequilíbrio econômico muito feio nos bancos. Eu estava trabalhando lá naquela época. Foi em 2013 que foi a bomba estourou. Foi na crise do superávit primário. Não sei se vocês lembram.
Tá joia? Mas, enfim, foi a crise que inclusive desencadeou, né, o processo de impeachment da Dilma, mexeu a oposição para mover o parlamento. Naquele momento que ela usou aquela famosa pedalada fiscal, que é usar dinheiro de maneira indevida do Estado, ele causou um desequilíbrio nos bancos, os bancos estão quebrados, os bancos públicos. Então, uma má notícia. Inclusive para mim, que a minha escola ela é principalmente focada em a parte bancária, que eu formo gerente de bancos aqui. Então, nós tivemos esse problema. E a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, os últimos concursos que eles abriram foram em 2014, se eu não me engano. E a Caixa Econômica Federal abriu um concurso enorme em 2014, muita gente prestou, e ela não chamou quase ninguém. Aí lembra que eu falei para vocês que tem um número de vagas e tudo mais? Ela abriu um concurso público para emprego público, não chamou quase ninguém. O Ministério Público da União, eles entraram com um mandado de segurança proibindo a Caixa Econômica Federal de fazer concurso, até eles chamarem os que estavam aprovados nesse concurso antigo, porque era injusto, eles não tinham chamado ninguém. Percebeu a gravidade da situação? Então temos um embrólio jurídico aí no meio. Então e o Banco do Brasil passou por uma reformulação para não quebrar pela, acho que, quarta vez na história, e eles acabaram que suspenderam os concursos e estão reaproveitando os funcionários de maneira interna. Então, a má notícia para banco talvez você vai ter que esperar mais um pouco. Eu acredito que em torno de 1 a 2 anos aí, ainda para ter concurso público. Vai ficar uns 5, 6 anos sem concurso. Então, 2004 foi o último, 2019, o ano que vem, 2020, começam as chances de você ter concurso para banco. Trabalhar em banco, super tranquilo, não se preocupa, vocês têm cabeça boa, super fácil, não precisa de experiência nem de treino. Inclusive, esse negócio de experiência e treino é uma coisa muito importante, vocês estão me mandando pergunta, você me perguntou. Concurso público é o local mais justo do mundo para você trabalhar, não importa quem você seja. Mulher, homem, tenho experiência, não tenho, todo mundo ganha igual, todo mundo inicia da mesma maneira, então é super justo, a verdade é essa. Então não se preocupa com experiência e treino, lá na hora você aprende. Tá bom? Pergunta de quem aqui? A quem se reportar quando perceber este caso de pergunta na prova do concurso, de tema fora do edital. Essa pergunta aqui já foi respondida, né? Mas só para lembrar, você encaminha um recurso para a organizadora da prova. Ok? Ah, sim, acho que foi enviado 2 vezes. Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo? Professor, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Nosso tempo, infelizmente, está se Bano, esgotando, né? né? Nossa ferramenta aqui ela já é programada para os 40 minutos sequenciais. Maravilha. Temos outras palestras, mas assim, dá vontade de continuar porque um tema muito em alta aí, dada a escassez dos concursos, as pessoas procurando, né, esse espaço e perguntas bem quentes aí, né? Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que muita gente tinha coisa aí, dúvidas que daqui em diante eu acho que muda muito em termos de postura, de posicionamento, né, de leitura, de buscar alguém específico para poder dar capacitação, né? Verdade. Com a escola aí já tem essa caminhada. Fica a dica para o pessoal que está acompanhando aí, né? Então, professor Alex aí, quiser deixar algum contato aí no chat, né? Ah, eu vou passar assim pro Passa o pessoal. contato aí. E já avisando todo mundo que está online, o link da próxima palestra também eu vou deixar no chat. Então, se alguém depois já quiser clicar aí para abrir a próxima janela, já vamos deixar também. Mas, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quiser Obrigado. deixar algumas Gente, palavras eu finais aí. agradeço mesmo, viu, a oportunidade, professor, e eu fico à disposição. Futuros projetos aí, tudo bem? E agradeço de coração aí a chance que vocês me deram, viu? Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Falou, tchau, tchau. Então, o professor Alex vai deixar aí o contato no chat. Quem quiser anotar o telefone, procurar aí ele, né, o link, não sei, ele vai deixar aí. Procurem. E eu já deixei o link aí também no chat. Quem quiser clicar e já ficar esperando, aguardando a próxima palestra, que vai começar às 20h.